É possível viver de day trade? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje. Antes de começar, eu quero te lembrar para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você não está inscrito, já clica aí, se inscreve, tá? Deixa o like no vídeo, assim o YouTube vai te entregar com mais frequência tudo que a gente colocar aqui. Tem muita aula gratuita frequentemente aqui com conteúdo que eu te garanto que vai mudar isso aqui, ó, mudar a tua mentalidade em relação ao mercado. Então, vamos lá, sem muita enrolação. É possível ou não viver apenas de day trade? Eu quero te dizer que é possível, sim. É possível viver de day trade. A grande questão é como as pessoas, como os traders têm feito isso, né? Como os traders têm se programado, ou melhor, será que os traders têm se programado para viver do mercado? E aqui é um ponto que faz esse assunto virar muita confusão de é possível, não é possível, tem gente que garante que é, tem gente que garante que não é. Acontece que o caminho, ele não é fácil. Sendo totalmente sincera com você, o caminho ele não é fácil. O caminho para viver de day trade não é fácil. Porém, ele vai precisar de alguns detalhes que estão ali na nossa cara e que muitas vezes a gente não enxerga. Que vai ser o autoconhecimento, o planejamento e a responsabilidade. Carol, isso é tudo que eu preciso para viver de day trade? Sim. Você precisa de planejamento, é obrigatório você ter um planejamento, é obrigatório você ter autorresponsabilidade. Trader que não tem autorresponsabilidade não vai ter resultados no mercado. E você precisa da responsabilidade, tá? O autoconhecimento, ele entra nessa fase onde você entende principalmente que a mentalidade vai mandar no jogo. Ou seja, que não é só a estratégia e não é só a técnica, né? Não é só o gerenciamento, a gestão de risco que vai te segurar. É óbvio que tem trader que consegue seguir a gestão de risco, consegue seguir o gerenciamento e não consegue ter resultados. O que explica isso, se não a falta de uma mentalidade alinhada para o mercado? Tem também os traders que têm estratégias super assertivas e não conseguem ter resultado no longo prazo. Por quê? Porque está faltando essa jornada de autoconhecimento, que é uma fase importantíssima na vida do trader. Ele entender as crenças que estão atrapalhando ele de conseguir ter disciplina, de conseguir não ser tão prejudicado pela autossabotagem, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu te sugiro é, se você quer viver de day trade, você precisa encarar isso como uma profissão e não como um atalho. Tem muito aquela promessa do dinheiro fácil no mercado. Não é assim. Talvez seja o dinheiro fácil mais difícil do mundo, porque você tem que lidar com uma guerra, você tem que lidar com a guerra interna, você tem que lidar com seus conflitos internos o tempo inteiro, todo dia que você está no mercado. Eu costumo dizer que não é o trader contra o mercado, é o trader contra ele mesmo. Não é você contra o mercado, é você contra você mesmo, todo santo dia. Então, você precisa aí estar encarando isso como uma profissão, e se você leva isso como uma profissão, você vai levar muito mais a sério. Então, você precisa de quê? De organização, do planejamento que a gente começou falando. Ok. Quais são os três pilares que eu considero fundamentais para que você consiga já organizar isso? Você precisa estar preparado emocionalmente, tecnicamente e financeiramente. Então, vamos resolver logo isso. É possível? É possível. Carol, quais são os pilares? O que você me sugeriria para começar resolvendo? Você precisa estar bem resolvido emocionalmente, tecnicamente e financeiramente. Emocionalmente em que sentido? De estar preparado para o que o mercado vai te entregar. De estar preparado para o que o mercado vai representar na tua vida. De você ter que muitas vezes olhar para a tua infância, de você ter que muitas vezes lidar com seus medos, lidar com sombras, lidar com demônios, encarar de verdade a forma com que você lida com dinheiro, porque talvez você venha lidando mal com dinheiro há muito tempo, mas só agora no mercado, o mercado escancarou para você, né, o quanto você está sendo irresponsável. Então, emocionalmente, lidar com todas essas questões que te envolvem, talvez envolvam sua família, envolvam sua relação com seus familiares, com seus amigos, com o próprio dinheiro, com o próprio trabalho. Tecnicamente, você precisa estar preparado porque você precisa entender. Apesar de eu defender a seguinte ideia, 80% do trade é mental, eu não sou boba de não saber que técnica importa. A técnica importa. A técnica é importante. Sem a técnica, o trader não consegue impor o trabalho dele no mercado. Ele precisa entender, né? Se for estudar análise gráfica ali, ele precisa saber o que é o suporte, o que é a resistência, entender os fundamentos, entender os conceitos de uma armadilha, né? De uma bear trap, bull trap, enfim. Ele precisa entender o que acontece no mercado para que ele vá ali e consiga fazer tomar a decisão, né? Consiga fazer a compra ou a venda, enfim. Então, tecnicamente, você precisa estar preparado. Carol, como eu me resolvo tecnicamente? Estudando.
Você precisa estudar, você precisa estar melhorando ali, evoluindo, talvez até com base no que você já consegue fazer. Dependendo do tempo que você tem de mercado, talvez não seja importante ou necessário você colocar mais informações. Talvez seja o momento de você tirar as informações que você tem ou já pegar as que você tem e apenas melhorar, ao invés de ficar tentando encontrar estratégias novas. Ficou claro? E financeiramente. Eu vejo que muitos traders querem viver do mercado, mas ainda estão atolados em dívidas, ainda estão tomando decisões erradas quanto a dinheiro. Quando a gente fala de ser trader, a gente está falando de uma profissão como qualquer outra. Na verdade é essa. Então vai exigir, toda mudança de carreira exige o quê? Um planejamento. Você tem uma reserva financeira? Se o mercado esse próximo mês não te deixar ficar positivo, vamos dizer assim, ou você não conseguir ficar positivo, você vai conseguir lidar com suas contas? Carol, quanto eu preciso para viver do mercado? Quanto é necessário, né, para eu viver do mercado? Depende do seu custo de vida. Quanto é o seu custo de vida? Quantos meses no ano você conseguiria ficar no negativo e estar lidando com o seu custo de vida, porque você tem uma reserva de emergência? Então, eu quero te mostrar aqui 4 perguntas, para a gente deixar claro esses 3 pilares, ficar ainda mais claro para você. 4 perguntas que você deve se fazer se você quer viver do mercado financeiro. A primeira coisa é, você tem consistência? Você já tem consistência? Você consegue se manter fazendo o que é para fazer? Veja, eu não gosto da ideia da gente encarar a consistência como uma linha de chegada, onde você faz uma coisa e com estalar de dedos você começa a lucrar no mercado. Não. Eu gosto da ideia de pensar a consistência como todo dia. Eu costumo dizer que consistência é como banho. Você tomou ontem, você vai tomar hoje, você vai tomar amanhã. Então é todo santo dia. Você já é consistente? Você segue o seu gerenciamento todo dia, faz seu pré-trade, preenche seu diário, você já tem uma consistência nas bases em relação aos seus hábitos? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você tem a reserva financeira? Por que talvez antes de pensar em viver 100% do trade, agora que você tem um outro emprego, ou agora que você tem de alguma forma uma outra renda, você não está usando esse dinheiro também para economizar, ou para investir em conhecimento, para que você consiga assim fazer dinheiro? Eu vejo traders que às vezes ele tem 10 mil reais para operar, 5 mil reais que seja, ou 1.000 reais que seja. Ele tem esse dinheiro para operar, ele não sabe o que ele está fazendo, ele ainda está com um déficit ali na relação emocional, mas ao invés de comprar um livro, ao invés de comprar um curso, ao invés de comprar uma mentoria, ao invés de investir nele, no conhecimento, no aprendizado, ele prefere ficar com aquele dinheiro ali perdendo dentro do mercado, porque ele está apegado à grana. E aí isso vai fazer com que ele deixe de criar uma reserva financeira. Por quê? Porque ele não está tendo algo para gerar dinheiro. O mercado está sendo o tempo todo algo que está tirando o dinheiro dele. Então, isso tem que ser observado. Você já tem, terceira pergunta que você deve se fazer, você já tem um plano de trading? Já está claro quais são os hábitos que você deve seguir? Já está claro qual é o passo a passo que você deve seguir? Já está claro o que você vai fazer todo santo dia? Já está claro o que você vai fazer se tal coisa acontecer? Na psicologia conhecido como intenção de implementação. Se X acontece, eu faço Y. Já está claro isso? O que você faz se você toma uma sequência de 4 dias de stop? O que você faz se você toma uma semana inteira de stop? O que você faz se você pega 3 dias consecutivos de meta batida? Você tem clareza quais são as atitudes que você deve tomar dentro do seu perfil de trader? Então, isso compõe também um bom trading plan, né? Um bom plano de trading. E quarta e última pergunta, você já tem um controle emocional? E aqui, meu amigo, é papo para adulto. Sensíveis não gostam muito desse papo. Ah, Carol, grande bobagem. Eu preciso apenas ter a técnica, apenas ter o gerenciamento. Não é assim. O quanto você está cuidando desse lado emocional? O quanto você tem tido hábitos que vão te fortalecer, que vão te trazer resiliência, que vão te trazer a capacidade de lidar com o mercado independentemente da fase que você tem ou da fase que você está. É muito fácil um trader ter confiança quando ele está ganhando. É muito fácil um trader ter confiança quando ele está se sentindo no controle do mercado, mas essa fase passa. Todo trader vai ter uma fase difícil. Como você tem se preparado para essas fases difíceis, para uma semana mais difícil, para uma semana onde o mercado não respeita muito bem as suas análises? Então você já tem o controle emocional necessário? Pensa comigo o seguinte, isso aqui vai parecer um pessimismo ou vai parecer um papo que vai te desanimar, mas aqui é o que separa a criança dos adultos. Aqui é quem separa quem quer ser um jogador e quem de fato quer ser um trader profissional. Se hoje em dia, sem depender 100% do mercado, você já está tendo dificuldade de lidar com o stop, imagine naquele mês que você está vivendo 100% do mercado e você pensa, epa, se eu não fizer dinheiro eu não vou pagar minhas contas.
Mas já parou para pensar nisso? Fala, meu Deus, eu não estou tendo o controle emocional necessário agora que eu não dependo 100% do mercado? E quando eu depender? Então, você não pode parar para querer resolver o teu emocional em relação ao mercado depois, quando você estiver vivendo 100% do mercado. Não, o momento é agora. O momento é agora. O momento é hoje. Você resolve isso justamente para te dar estrutura para viver do mercado lá na frente. Uma dica bônus que eu quero te dar é: não se acomode. Não se acomode, estude. Não se acomodar é o segredo para um trader sobreviver no longo prazo no mercado. Para um trader realmente viver do mercado. Quando a gente fala de viver do mercado, a gente não está falando de ganhar por um mês, 2 ou 3 meses. A gente está falando de passar uma vida, passar anos e anos trabalhando com aquilo, tendo uma boa renda, tendo uma boa vida, tendo a liberdade que a gente tanto quer como trader. Então, não se acomode, não fique tentando, não, eu vou deixar para resolver isso e aquilo quando eu estiver vivendo do mercado. É o contrário. Você resolve agora para conseguir viver do mercado. Então, sim, é possível viver de day trade, mas você precisa do planejamento, você precisa da responsabilidade, você precisa do autoconhecimento. Você precisa encarar o trading como um trabalho e não como um atalho. Você precisa encarar o mercado como um trabalho e não como um caixa eletrônico. E eu sei que isso é forte, eu sei que isso machuca alguns, mas é um outro ponto. Você precisa agir de forma adulta se você quiser ser trader. Essa grande quantidade de traders que não conseguem viver do mercado é muito por conta disso. O vício na facilidade, qualquer coisa que fica um pouco mais difícil, a pessoa pula para outra coisa, quer realizar outra coisa, desistir vicia. Seja honesto com você mesmo. O que você está fazendo para realmente essa profissão ser a sua profissão? Você estuda, você investe em conhecimento. Qual foi a última vez que você pegou um livro para ler? Qual foi a última vez que você estudou? Qual foi a última vez que você investiu em conhecimento? Você ainda está apegado na grana ou você já entendeu que o conhecimento é o que vai te libertar em relação ao mercado? E em relação a tudo na vida? Então, sim, é possível. É interessante você fazer, essas 4 perguntas que eu te falei em relação à consistência, à reserva financeira, ao trend plan e o controle emocional. E seja sincero com você mesmo. Seja sincero nas suas respostas. É você e você. Fala, nossa, isso aqui eu tô falhando. Isso aqui aparentemente não, mas isso aqui ainda tá ruim. E vai resolvendo aos poucos. Com paciência com o teu processo. Não é fácil, mas é simples. Mas você precisa ser honesto nas suas respostas, entender onde você está errando e ser sincero com você mesmo. E a partir de hoje, não amanhã, não depois, a partir de hoje, tomar uma decisão onde você está sentindo dificuldade. É na técnica? Resolve. É no gerenciamento? Resolve. É no emocional? Resolve. Resolve. Porque é isso que vai te ajudar a realizar seu sonho de viver do mercado, certo? Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, deixa o like aí e deixa nos comentários também onde é que você sente que você está errando, que pode estar te atrapalhando aí nesse processo de viver do mercado, certo? Tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo.